Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Eu sou o Ricardo Ramalho e vou estar te guiando então nesse arquivo de dicas. Hoje foi o concurso 2237 do dia 22/5, então a gente vai falar as dicas para o concurso 2238 que vai acontecer agora na segunda-feira. Esta aqui foram as 15 dezenas sorteadas, ausência da 01, 02, tá? E das dezenas pilares, que são as dezenas 01 e 02, que começa com a primeira bola, né? E a dezena final, 24 e 25, só veio a 25, então, do meio a dezena 13. Então, as 5 dezenas pilares, né? 01, 02, 13, 24 e 25, eu sempre falo para você ficar entre 3 até 5, né? 3 e 4 é a quantidade ideal de você escolher. Hoje não veio, veio apenas 2 dezenas, então abaixo da média, tá? Mas teve bastante coisa interessante aqui, ó. 13, ela veio, então fechou o ciclo. Hoje eu não vou falar de ciclo, então a gente começa a falar de ciclo, então, a partir de segunda-feira. E pelas minhas anotações aqui, veio 6 dezenas na cruz. Eu tinha gerado os jogos prontos lá, com a configuração de 6 números na cruz. Espero que você tenha feito um bom jogo. E se fez aqui, conta para mim o seu resultado aqui, tá certo? Você que está chegando agora, então, seja bem-vindo. Se inscreva no canal, né? Deixa o seu like, depois deixa um comentário aqui para mim saber que você estava junto comigo até agora. Dá uma olhadinha aqui, olha. Então, isso daqui é uma tela geral, as regiões dos volantes que a gente chama de critérios de primos, cruz, ímpares, moldura. Então, a gente analisa quantas dezenas do sorteio caem nessas regiões e a gente verifica se está dentro do padrão ou não. Quando não está dentro do padrão, como foi o caso aqui de ímpares, veio um pouquinho acima do esperado, tá? O normal é vir entre 6 e 9 dezenas na região cor-de-rosa aqui, que é a região dos números ímpares. Então, quando sai fora desse padrão aqui, eu pinto uma bolinha de vermelho aqui, indicando para você que isso daqui não veio dentro do esperado. Mas se você for ver de uma forma geral, tem muito mais bolinha verde do que bolinha vermelha. Então significa que se você montar o seu jogo na hora de construir os seus jogos, se você ficar dentro do padrão, você está sempre no caminho certo. Beleza? Então, 6 números primos, 6 números na cruz, 10 ímpares, 9 na moldura, 4 de Fibonacci. Olha só, eu tinha falado isso daqui, hein? Se não me engano, no vídeo passado. 4 na progressão, 8 repetidas do concurso anterior. Padrão de linhas saíram 4 números numa linha, 4 em outra, 3 em outra, 2 em outra e 2 em outra. E padrão de colunas saíram 4 números numa coluna, 3 em outra, 3 em outra, 3 em outra e 2 em outra. Não necessariamente nessa ordem, tá? A ordem correta dos gabaritos foi essa daqui, olha. Para linhas, 2, 2, 4, 3, 4. E para colunas, 2, 3, 3, 3, 4. Tá certo? Aqui é uma tela geral também, eu retiro tudo isso daqui lá da minha área de assinantes. Se você não conhece, eu convido você a se cadastrar no GeraSorte, testa por 2 dias. Se você gostar, você continua como assinante. Se não gostar, não precisa fazer absolutamente nada, continua assistindo os vídeos aqui, porque eu trago muita coisa de forma gratuita. Lá você tem ferramentas especiais, como ferramenta de fechamentos, que é uma ferramenta fantástica. Você consegue, com um clique, saber se você colocou dentro do padrão, se você não colocou, se está em tendência ou não, tá? Na segunda-feira eu vou fazer um vídeo mostrando então a ferramenta de fechamentos aqui, olha, não perca, tá? Então se você não é inscrito, se inscreve, toca no sininho e marca a primeira opção lá que é receber todas as notificações. Joia, então aqui, olha, desses 3 grupos estão as 25 dezenas, eu organizo de forma que esse primeiro grupo são as 10 melhores sorteadas nos 10 últimos concursos. Essas daqui são as intermediárias e essas daqui são as piores, as dezenas menos sorteadas, tá? Nos 10 últimos concursos, não é no período total. Legal? Você deve escolher de 5 a 8 desse primeiro, de 3 a 4 desse segundo e de 3 a 6 desse terceiro. Então, vai fazendo 4, 5 de 4 a 5 joguinhos, você já entra na zona de pontuação, tá? Pode acreditar. Muito bem. Se você quiser também, eu deixo organizado aqui 3 conjuntos de 17, 18 e 19, representados aqui, olha, verde das mais fortes, azul das intermediárias e vermelho das mais fracas, tá? Você pode eliminar ou utilizar isso daqui para fechamentos. Se não quer nada disso, para o vídeo, bate uma foto e passa isso daqui para o volante,
porque já está construído isso daqui, né? Tudo dentro do padrão. E aqui eu concentrei duas coisas básicas, 9 números repetidos do concurso anterior e 10 números na moldura, tá? No último eu acertei porque eu coloquei 6 números na região da cruz, né? Então foram gerados somente 6 números. Eu espero ter acertado também os outros critérios aí e ter feito muita gente pontuar. Legal? Agora, padrão visual, comportamento individual das dezenas, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver se eu lembro a dezena que iria voltar. A dezena 6. Então, ela adotou o comportamento que eu tinha falado. Lembra? Quando ela está presa por alguns concursos, neste caso ela ficou presa por 1, 2, 3, 4, 5, por 6 concursos. Então, teve uma falha no concurso anterior. E quando isso acontece, né, existe uma tendência aí, eu estou percebendo isso daqui, tá? Não é uma regra para todos os concursos. Não funciona, não tem nada que funciona para todos os concursos. Alguma coisa vai falhar num determinado momento, tá? Mas tá se mantendo aí consistente o fato de quando tem uma sequência presa e ela falha no concurso seguinte, logo após, no próximo concurso, ela volta, foi o caso da 6. Então, deixa eu explicar, então. Essa dezena 06, ela ficou presa por 1, 2, 3, 4, 5, 6 concursos consecutivos, né? Ela foi sorteada, tá? No concurso 2236, que foi o concurso anterior, ela falhou, ela não veio. E hoje, ela retornou, tá? Isso não aconteceu com a dezena 20, tá? Então tinha quebrado esse padrão. Tinha quebrado também aqui no 19, tá? Mas se você olhar para trás aqui, ó, a dezena 9 apresentou isso daqui, a dezena 5 apresentou, a dezena 3 apresentou. O que mais? Tem mais para trás aqui, ó, a dezena 13 apresentou isso daqui, olha, tá vendo? Sorteou por algum momento, falhou e logo depois da falha ela retornou, tá? Mas não é uma coisa de regra, tá? Mas a gente tá adotando isso daí. Inclusive teve um comentário, né? O que eu acho, gente, eu passo para vocês a minha visão aqui, tá? A decisão quem vai tomar é você. Não dá para mim fazer uma consultoria individual para cada um. Eu nem faço isso, nem gosto disso, tá? Eu trato os dados aqui, coloco as minhas observações. Se bater com aquilo que você pensa, que você assiste nos outros vídeos dos canais vizinhos, tá? O que mais bater aí, você toma a sua decisão, tá? Então não vá pelo canal B, pelo canal C ou pelo canal do Ricardo que falou, tá? Não coloca isso como regra, tá? Tenha a sua opinião própria, tá? Tenha aquele feeling de apostador, tá? Então você tem que tomar a decisão. Muitas vezes você vai ver eu falando uma coisa, o rapaz do canal B falando a mesma coisa e você pode discordar e ir contra e fazer uma boa pontuação, tá? Legal, então. Então vamos lá para a região dos primos. Tá, se você não deixou seu like, ó, não se esqueça, tá? Já aperta o botãozinho aí, confirma, tá? Porque no celular ele não tá habilitando. Às vezes as pessoas precisam clicar 2, 3 vezes. Confirma se ficou pretinho ou se ficou azulzinho. Legal? Isso me ajuda demais. Região dos primos, então, essa região cor-de-rosa aqui, você deve escolher 4, 5 ou 7. Você deve não, né? Tem uma tendência para sair 4, 5 ou 7 dezenas. A melhor delas, tá? Se for para você apostar, é 5 ou 6. Mas 6 não está sinalizado, não tem problema. Olha, aconteceu isso daqui no concurso passado. Mesmo não estando sinalizado, é uma ótima opção pela média, tá? Pelo tempo que demora para isso daí voltar a se repetir, tá? Então, 5 e 6 números nessa região cor-de-rosa sai com muita frequência. Então, uma ou outra você sempre tem que colocar em algum jogo. Cruz. Aqui já é 5 e 6 também, tá vendo? Olha lá. Média 3. E nenhuma das duas está sinalizada. Está sinalizado 7 ou 8. Tá? 7 é uma boa opção. Já está com um atraso de 7. A média de voltar a ocorrer 7 números na cruz é a cada 7 concursos. Mas já chegou a ficar 35 concursos sem acontecer isso. Foi entre os concursos 896 e o concurso 931. Tá? Esse tipo de critério, esse tipo de ocorrência já aconteceu 302 vezes
em toda a história da Loto Fácil, ou seja, em 2.237 concursos. Tá? Então sempre considera esses números aqui, porque eles não enganam, tá? Ele volta a se repetir e a gente tem essa tabela exatamente para mim mostrar isso daí para você. Ímpares, então foi a malandrinha da vez, bolinha vermelha, né? Então veio fora do padrão, veio um pouquinho a mais do que a gente espera, né? Temos duas opções muito boas aqui, olha, 8 ou 9. 9 ganhando muita força, tá? Há 11 concursos atrasados já. Moldura, eu gerei com 10, tá? Então, essa é a melhor opção. 9 também você nunca deve descartar. Essas duas aqui são ótimas. E muita gente esperando 12 ou 13, né? Porque já tá aí com um atraso absurdo. Fibonacci, né? Tem uma sinalização para 2 e outra para 6. 6 também é uma ótima opção. Já aconteceu 244 vezes esse evento, tá? Então, não desconsidera isso, não. Faça alguns poucos jogos com essa opção. Progressão aritmética, razão 3, né? Cada 3 pula 1, né? Então, essa região aqui, ó, tá? Você não precisa saber exatamente a matemática. É só você se concentrar aqui, olha, nessa regiãozinha cor-de-rosa, porque isso daqui não muda. Todo concurso vai estar o mesmo desenho, o que vai mudar vai ser as bolas que caíram dentro da região cor-de-rosa. Então, as duas melhores opções é 5 ou 6, né? Sempre dá uma olhadinha aqui pela média. E sendo a média menor que todas as outras e estando sinalizadas, melhor ainda. Ciclos individuais, ciclo dos números primos, faltando as dezenas 2, 7 e 11. Ciclo da cruz fechou. Ciclo dos ímpares fechou. Ciclo da moldura começou agora, então muitas dezenas ainda para fechar esse ciclo aqui, então pode considerar aí falhar de 2 até mais dezenas. Ciclo de Fibonacci fechou e ciclo da progressão também fechou. Então vamos dar uma olhadinha nesse padrão. O padrão de hoje foi o 6, 6, 10, 9, 4, 4. Vamos traduzir isso daqui então. 6 números primos, 6 números na cruz, 10 números ímpares, 9 números na moldura, 4 de Fibonacci e 4 na progressão. Vamos dar uma olhadinha, ver se é inédito esse padrão aqui. É inédito. Frequência 1 significa que ele só foi sorteado no concurso 2237. Então, ele incorpora-se à nossa lista de padrão aí, sendo o padrão de número 1811. Muito bem, eu finalizo esse vídeo. Se você não deu joinha ainda, deu like, faça isso porque é a última chance, tá? Hoje é sábado, eu espero que você tenha um maravilhoso final de semana e a gente se vê, se Deus quiser, aí na segunda-feira, tá? Fica com Deus e até o próximo vídeo.